Olá, amigos da história, estou de volta. Oscar Niemeyer foi um arquiteto brasileiro responsável pelo planejamento arquitetônico de vários edifícios públicos de Brasília. A capital do Brasil é um dos maiores representantes da arquitetura moderna mundial, com mais de 600 obras pelo mundo. Sua principal característica é o uso do concreto, vidro, curvas e vão livres, com seu estilo inconfundível. Além de arquiteto renomado, ele fez esculturas, mobiliários, gravuras, desenhos e ainda escreveu livros. Considerado um gênio dentro da arquitetura, Oscar Niemeyer era comunista e ateu. Suas obras, então, foram influenciadas pelo comunismo, principalmente construções comunistas na União Soviética. Mesmo sendo ateu, o arquiteto projetou muitas igrejas católicas. Mas por que ele fez isto? Já que não acreditava em Deus, sendo assim, não sendo adepto ao catolicismo. É este o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pega aquele cafezinho e vamos para a história. O objetivo deste vídeo é contar a história deste gênio brasileiro, independente de seus ideais. Oscar Niemeyer Soares Filho nasceu no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, no dia 15 de dezembro de 1907. Em 1928, casou-se com Anita Baldo, filha de imigrantes italianos, com quem teve uma filha. Para sustentar a família, trabalhava com o pai na tipografia da família. Em 1929, entrou para a Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, onde concluiu arquitetura em 1934. Iniciou-se na profissão como estagiário no escritório de Lúcio Costa e Carlos Leão. Em 1936, o arquiteto foi designado para colaborar com o arquiteto franco-suíço Le Corbusier, idealizador da arquitetura moderna na Europa, que estava projetando a sede do Ministério da Educação e Saúde, hoje Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. Em 1939, junto com Lúcio Costa, projetou o pavilhão brasileiro da Feira Internacional de Nova York. Em 1940, o arquiteto teve a oportunidade de conhecer o então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Convidado pelo político, realizou seu primeiro grande projeto, o conjunto arquitetônico para Pampulha, bairro da capital mineira, ainda em formação. O projeto é formado por um cassino, hoje museu, restaurante, clube náutico e a Igreja de São Francisco de Assis, ou Igreja da Pampulha. O projeto contou com a participação de Joaquim Cardoso, Burlex Marques e Bruno Jorge, entre outros. Em 1945, Oscar Niemeyer foi convidado para participar com 10 arquitetos de renome do Comitê Internacional de Arquitetos para projetar a nova sede da Organização das Nações Unidas, ONU, em Nova York. O desenho final do edifício combinou, então, dois projetos, o que havia sido apresentado por Le Corbusier e de Niemeyer. Nesse ano, filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro. No ano de 56, JK, então presidente da República, encomendou ao arquiteto Oscar Niemeyer um projeto para a construção da nova capital do Brasil, a ser inserida dentro do estado de Goiás, no Planalto Central da região centro-oeste do país. O plano piloto de Brasília, que lembra o formato de um avião, foi elaborado pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa, que foi o vencedor do concurso realizado em 1957. Oscar Niemeyer foi o responsável pelo projeto de diversos edifícios públicos de Brasília, onde se destacam o concreto, o vidro, as curvas e vãos livres, características de seus trabalhos. Entre seus brilhantes projetos destacam-se o Palácio da Alvorada, residência presidencial, e a capela anexa, o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, os edifícios do Supremo Tribunal Federal do Congresso Nacional e também a Catedral e o Teatro Nacional. A nova capital do Brasil foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960.
Com o regime militar instalado em 64, o arquiteto, então filiado ao Partido Comunista, se exilou na França. Em 1972, abriu seu escritório em Paris. Neste mesmo ano, projetou o Centro Cultural de La Havre, França. Em 1980, retornou ao Brasil. Nesta época, projetou o Memorial JK em Brasília e o Sambódromo no Rio de Janeiro. Depois de Brasília, Niterói, no estado do Rio de Janeiro, é a cidade que tem o maior número de obras do arquiteto, entre elas o Teatro Popular Oscar Niemeyer e o Museu de Arte Contemporânea, em estilo futurista, inaugurado em 1991. Oscar Niemeyer foi casado com Anita Baldo durante 76 anos. Ficou viúva em 4 de outubro de 2004. Em 2006, casou-se com sua secretária, Vera Lúcia Cabreira, de 60 anos. Sua filha, Ana Maria, lhe deu 5 netos, 13 bisnetos e 4 trisnetos. Oscar Niemeyer faleceu de insuficiência respiratória no Hospital Samaritano de Botafogo, no Rio de Janeiro, no dia 5 de dezembro de 2012. Foi velado no Palácio do Planalto, em Brasília, e sepultado no Rio de Janeiro. Foi pelas mãos do homem que não acreditava em Deus que 16 obras religiosas, entre elas capelas e igrejas, algumas icônicas e importantes cartões postais de algumas cidades, foram projetados ao longo de sua carreira. Em agosto de 2011, foi lançado um livro com 16 igrejas por ele projetadas no Brasil e exterior. Ele garante que as suas igrejas nunca abalaram a sua convicção ateísta. Em uma entrevista em agosto de 2011 ao portal G1, ele disse que, embora seja ateu e comunista, é natural o seu interesse pelas igrejas. Eu morava com meus avós que eram religiosos, afirmou. Tinha até missa na minha casa e fui criada em um clima assim. Em uma entrevista por ocasião de seus 100 anos, ele afirmou que sua arquitetura não é importante porque não resolve merda alguma. O importante é a luta por uma vida melhor. O arquiteto comunista Oscar Niemeyer, então, foi ateu desde criança, mas isto não impediu de projetar belas e inovadoras igrejas, como da Pampulha, em Belo Horizonte, e a Catedral de Brasília. Ele se notabilizou por usar o concreto armado para desenhar linhas suaves e elegantes. Mas se o arquiteto era ateu, por que ele então projetou igrejas? Vamos entender. Segundo o canal Quinessência, link na descrição abaixo, é o seguinte: Oscar Niemeyer era comunista. Ao projetar igrejas, ele viu então a possibilidade de implantar seus ideais comunistas. A igreja da Pampulha, por exemplo, nada lembra uma igreja tradicional, e sim obras do comunismo. Basta pesquisar na internet construções do comunismo e você verá a semelhança. Principalmente construções na União Soviética. Projetando igreja, ele então silenciosamente projetou seus ideais comunistas. A Catedral Metropolitana de Brasília nada lembra uma igreja, e sim obras do comunismo. Também a Catedral não finalizada do Cristo Rei em Belo Horizonte é um projeto que lembra muito as construções comunistas da União Soviética. O arquiteto não era adepto ao catolicismo, mas projetando igrejas, ele projetou seus ideais com o objetivo de criar um novo mundo comandado por comunistas. Assim, suas igrejas representam sua teoria de liberdade, sua teoria comunista, comandada então pelo Estado, e não para servir o catolicismo. E assim, em silêncio, Oscar Niemeyer implantou o seu objetivo, defendendo seus interesses partidários políticos, eliminando então os traços originais da igreja. Na sua concepção, a igreja era apenas um ideal político. Como vocês podem ver, essas obras comunistas, principalmente na União Soviética, lembram muito as obras, os projetos realizados por Oscar Niemeyer.
Todas essas obras são comunistas, com um formato muito parecido de Oscar Niemeyer. Parece até que foi projetado por ele. Mais informações sobre esse assunto, deixarei na descrição abaixo o link do vídeo onde eu coletei as informações. No seu velório, além de coroas de flores enviadas pelos antigos amigos cubanos Fidel e Raul Castro, o arquiteto foi homenageado pela família de Luiz Carlos Prestes e comunistas anônimos. Oscar Niemeyer ingressou em 1945 no Partido Comunista Brasileiro, PCB, entrando em contato com Luiz Carlos Prestes e outros políticos de inclinação esquerdista. Ao longo das décadas, travou amizades com diversos líderes comunistas e socialistas ao redor do planeta, viajando constantemente à extinta União Soviética e a Cuba. A viúva de Prestes, Maria Prestes e Luiz Carlos Prestes Filhos estenderam a bandeira do Partido Comunista ao lado do caixão de Oscar Niemeyer. O pastor Mozart Noronha, da Igreja Luterana, que participou do culto ecumênico realizado no fim do velório do arquiteto, afirmou que pela primeira vez no Rio de Janeiro se faz uma celebração ecumênica para homenagear um ateu comunista. Logo após o ato ecumênico, muitas pessoas que acompanhavam a cerimônia fizeram algumas vezes a saudação comunista com os punhos cerrados, como muitas vezes Niemeyer apareceu em fotografias. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa história. Você acha que as igrejas projetadas por Oscar Niemeyer têm sim um fundamento, um objetivo comunista? Deixe aí nos comentários. Independente de seus ideais, fica aqui nossa homenagem a este gênio brasileiro. Não é a linha reta, dura e inflexível, feita pelo homem que me atrai. O que me chama a atenção é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país, nas margens de seus rios, nas nuvens do céu, nas mulheres e na onda do mar. O universo está cheio de curvas, um universo de Einstein. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado pela visita, obrigado pela companhia. Você já sabe, estou indo embora, mas eu voltarei.